Olá, eu sou a professora Patrícia e vou falar para vocês hoje sobre a influência dos grupos substituintes em reações do tipo de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos. Para que vocês entendam os conceitos necessários, deverão já ter estudado efeitos químicos, aromaticidade e mecanismos em reações de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos. Em caso de dúvidas, esses conceitos podem ser consultados em material complementar e em vídeos complementares no site www.patqmc.paginas.ufsc.br. Em reações que ocorrem através do mecanismo de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos, tanto o ciclo aromático quanto o eletrófilo participam da etapa determinante da velocidade e são importantes para a equação da velocidade da reação, que é de primeira ordem em relação a cada um deles e, portanto, de segunda ordem global. Sistemas aromáticos mais ricos em elétrons são melhores nucleófilos e levam a reações mais rápidas, sendo mais reativos. Isso ocorre quando utiliza-se compostos contendo grupos doadores de elétrons ligados aos ciclos aromáticos. Exemplos de grupos doadores são os grupos alquilas, que são doadores por efeito indutivo e hiperconjugação, e também alguns grupos que doam por efeitos mesoméricos mais fortes, como grupos contendo oxigênio e nitrogênio, OH, OR, NH2 e NR2. O contrário ocorre se grupos retiradores estiverem presentes no sistema aromático. Eles deixam o sistema menos reativo para esse tipo de reação. Exemplos de grupos retiradores por efeito mesomérico, que são efeitos mais fortes, são o grupo nitro, NO2, grupos carbonilados contendo a carbonila ligada diretamente ao sistema aromático, por exemplo, um aldeído, uma cetona, um ácido carboxílico, um éster, e também o grupo ciano. Caso o efeito doador seja do tipo mesomérico, as posições orto e a posição para ao determinado substituinte ficam mais reativas do que as posições meta. Como exemplo, podemos observar o fenol, que possui o grupo hidroxila como substituinte do anel aromático. Os pares de elétron do fenol podem ser jogados para o ciclo aromático, conforme as setas, gerando uma outra estrutura, onde a carga se encontra orto à hidroxila. Essa carga pode ainda ser movimentada, gerando uma segunda estrutura de ressonância, onde a carga fica para ao grupo hidroxila. Por fim, na última movimentação, gera-se a última estrutura de ressonância, onde a carga negativa está na outra posição, orto à hidroxila. Ao desenhar o híbrido de ressonância, podemos claramente visualizar que as posições orto e a posição para são mais nucleofílicas do que as posições meta. Esse efeito é um dos fatores que afetam a regioseletividade de entrada de um eletrófilo em reações do tipo de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos. O eletrófilo, então, preferirá as posições mais reativas, ou seja, as posições orto ou a posição para ao grupo em questão, nesse caso, o grupo hidroxila. Outro fator que leva o eletrófilo a preferir a entrada em orto ou para a um determinado grupo doador de elétrons, que estamos tomando como exemplo a hidroxila, é que qualquer grupo doador de elétrons por efeito mesomérico ajuda a estabilizar a carga parcial positiva do complexo ativado 1, diminuindo a energia de ativação associada a esse complexo ativado. Para relembrar o que isso significa, podemos olhar para o mecanismo e também para o diagrama de energia de uma reação de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos. Ao atacar o eletrófilo, ocorre o início do rompimento de uma ligação π do sistema aromático e a construção de uma ligação sigma com o eletrófilo,
conforme o complexo ativado do primeiro estado de transição, o ET1. Após isso se concretizar, forma-se o intermediário, chamado íon arênio, que é um cátion. Essa é a etapa lenta da reação, a que mais custa em termos de energia. A segunda etapa é rápida, pois restaura a aromaticidade e a neutralidade pela saída do próton, levando o produto. O complexo ativado da primeira etapa pode ser correlacionado com o íon arênio, fazendo uso do postulado de Hammond, ou seja, os mesmos efeitos estabilizam as duas espécies. Como ambos possuem cargas positivas, parcial no complexo ativado e total no íon arênio, grupos doadores os estabilizam. Grupos doadores por efeito mesomérico aumentam muito a estabilidade do intermediário arênio e, portanto, do complexo ativado 1, pois aumentam a deslocalização da carga. Para entender, vamos olhar outro exemplo contendo agora um grupo OR ligado ao benzeno. Cabe ressaltar, no entanto, que qualquer grupo que doe por efeito mesomérico terá esse comportamento. Bem, se o eletrófilo entrar em orto a esse grupo, no caso OR, forma-se o intermediário arênio desenhado. Ele pode ser estabilizado por deslocalização do próprio sistema aromático, gerando mais duas estruturas de ressonância, totalizando 3 estruturas de ressonância. Como o grupo OR tem pares de elétrons, e se observarmos a primeira estrutura de ressonância, onde a carga atinge o carbono ligado ao OR, ou seja, a carga positiva está no carbono vizinho ao grupo OR, uma outra estrutura pode ser desenhada, se vocês observarem a seta. Gera-se então uma quarta estrutura de ressonância. Isso quer dizer que a carga do intermediário é melhor estabilizada, ou seja, mais deslocalizada. O mesmo comportamento ocorre se o eletrófilo entrasse em para ao grupo OR. No entanto, se o eletrófilo entrasse em meta ao grupo OR, a carga positiva não atingiria o carbono diretamente ligado ao OH ou ao OR em nenhuma das estruturas de ressonância, não havendo geração dessa estrutura de ressonância extra que está exemplificada em vermelho. Isso quer dizer que, se o eletrófilo entrasse em meta, o intermediário seria menos favorável e, por consequência, o complexo ativado 1 também, e a reação seria mais lenta. Então, essa é uma outra razão de por que grupos que têm o efeito mesomérico doador orientam a entrada dos eletrófilos ou do eletrófilo em orto ou para a si. Então, temos a seguinte situação. Os grupos doadores de elétron por efeito mesomérico orientam a entrada do eletrófilo em orto ou para a si, por duas razões. Uma, deixam essas posições mais ricas em elétrons. 2, auxiliam na estabilização da carga positiva presente no complexo ativado 1 e no íon arênio. Outros exemplos de grupos doadores de elétron por efeito mesomérico, além do grupo OH, são o grupo O-metil, metoxila, né? O-etil, etoxila, ORs em geral, né? O ligado a qualquer grupo alquila, NH2 e NR2. Grupos com efeito doador do tipo indutivo, como grupos alquilas, possuem efeito mais fraco, mas também deixam um sistema mais nucleofílico. Como esse efeito diminui com a distância, a posição orto é mais favorecida pelo aumento da nucleofilicidade, mas a posição para é também favorecida na estabilização do intermediário e do complexo ativado 1. Quando o efeito é indutivo, não há essa geração de uma estrutura de ressonância a mais, como foi visto para os grupos com efeito mesomérico, no que seria um aumento da deslocalização da carga. No entanto, uma das estruturas de ressonância que são geradas é mais estabilizada do que as outras, como podemos observar com o exemplo do grupo metila ligado ao anel benzênico. Temos as 3 estruturas de ressonância referentes à deslocalização da carga positiva pelo sistema aromático. A estrutura de ressonância que possui a carga no carbono mais substituído, ou seja, a primeira estrutura de ressonância, é mais estável do que as outras, contribui mais para o híbrido.
Essa estrutura é gerada somente caso o eletrófilo se insira nas posições orto ou para ao grupo alquila, nesse caso o grupo metilo. A entrada do eletrófilo em meta não gera essa estrutura. Uma dica de estudo aqui é desenhar uma situação hipotética onde o eletrófilo entrasse em meta e comparar as estruturas de ressonância geradas com essas da entrada do eletrófilo em orto ou para. Assim, vocês podem verificar claramente que em nenhuma das estruturas de ressonância geradas, caso o eletrófilo entrasse em meta, possui uma carga positiva no carbono diretamente ligado ao grupo alquila. Sendo assim, grupos alquila e outros grupos que doam por efeito indutivo vão preferir que o eletrófilo entre em orto ou para a si, pois o intermediário e o complexo ativado serão mais estabilizados nesse cenário. Como comentado anteriormente, grupos retiradores de elétrons como NO2, CeOR, SO3H diminuem a reatividade de um sistema aromático, deixando o sistema menos nucleofílico e o íon arênio menos estável para reações do tipo de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos. Grupos retiradores de elétron que possuem efeito mesomérico, como citados, retiram elétrons mais fortemente das posições orto e para a si, e, portanto, essas posições são menos nucleofílicas do que as posições meta. Sendo assim, esses grupos orientam a entrada do eletrófilo em meta a si. Como exemplo, podemos observar o nitrometano. Aqui estão expostas as três estruturas de ressonância do nitrometano. Repare que as estruturas de ressonância ou têm deficiência de elétrons, ou seja, a carga positiva, em orto, a si, ou em para. Isso se reflete no híbrido de ressonância, onde as cargas parciais positivas estão nas posições orto ou para o grupo nitro, e portanto na nucleofilicidade dessas posições, que é menor do que a nucleofilicidade nas posições meta. Além disso, o íon arênio seria mais desestabilizado se a deficiência eletrônica ficasse próxima ao grupo retirador de elétrons. E isso aconteceria caso o eletrófilo entrasse em orto ou para ao grupo nitro em questão. Caso o eletrófilo entrasse em orto ou para, a carga positiva em uma das estruturas de ressonância atingiria o carbono diretamente ligado ao GRE, sendo bastante instável. Ao entrar em meta, essa estrutura muito instável é evitada. Por isso, esse é mais um motivo pelo qual a entrada dos eletrófilos, quando da presença de grupos retiradores de elétron por efeito mesomérico, ocorre em meta. Grupos com efeito indutivo retiradores de elétron, como os listados aqui, também orientam a entrada do eletrófilo em meta. A localização da deficiência eletrônica próxima ao grupo retirador de elétrons leva a uma grande instabilidade, mesmo para grupos que retiram por efeito indutivo. Por isso, evita-se a entrada do eletrófilo em orto e para evitar essa estrutura. A preferência é pela entrada do eletrófilo na posição metal substituinte, onde essa estrutura de ressonância não é formada. Os halogênios não foram citados até aqui, e existe uma razão para isso. Os halogênios são considerados retiradores de elétron por efeito indutivo e diminuem a reatividade um pouco do sistema em reações de substituição eletrofílica aromática. No entanto, eles orientam a entrada do eletrófilo nas posições orto ou na posição para a si. Isso ocorre pois halogênios, assim como os grupos oxigenados e nitrogenados neutros, eles possuem na verdade dois efeitos químicos antagônicos. Eles retiram por efeito indutivo e doam por efeito mesomérico. Para grupos oxigenados e nitrogenados neutros, o efeito mesomérico doador é muito mais importante em sistemas conjugados e suplanta o indutivo. Para halogênios, no entanto, a baixa efetividade de interação orbitalar entre o halogênio e o carbono do aromático, seja por diferença de tamanho ou de eletronegatividade, torna o efeito indutivo retirador mais importante.
Em caso de dúvidas sobre esses conceitos dos efeitos antagônicos e qual é mais importante em cada caso, essa é uma boa hora de revisá-los. Para tal, o material referente aos efeitos químicos pode ser consultado no site. Apesar de, no geral, os halogênios deixarem o sistema aromático menos reativo por causa do efeito indutivo retirador que prevalece, a presença do efeito antagônico do tipo mesomérico, o efeito doador mesomérico, ele acaba alterando a reatividade de algumas posições. E essa é a razão de por que os halogênios, apesar de serem considerados retiradores, acabam orientando em orto e para a si a entrada do eletrófilo. O efeito mesomérico privilegia as posições orto e também a posição para aos halogênios. Já o efeito indutivo diminui com a distância, sendo maior em orto, um pouco menor em meta e quase inexistente em para. Isso quer dizer que, somando os efeitos antagônicos, a posição para é a mais rica em elétrons. Esse efeito fica mais claro quando o substituinte é o átomo de flúor, que é o halogênio que tem o maior efeito mesomérico doador, mas também o maior efeito indutivo retirador. Para grupos menos eletronegativos como o iodo, a posição orto é um pouco mais reativa do que para fluorobenzenos. Um exemplo que pode ajudar a esclarecer esse efeito dos halogênios pode ser observado para a nitração de halobenzenos. A porcentagem de produto orto substituído aumenta do fluorobenzeno para o iodobenzeno. Poderíamos esperar que a porcentagem diminuísse com o aumento do tamanho do átomo, devido ao impedimento estéreo na posição orto, mas isso não acontece. Os resultados podem ser explicados pelo grande efeito indutivo dos átomos mais eletronegativos, como flúor e cloro, que retiram elétrons mais fortemente das posições orto. Outro ponto a ser observado é que a velocidade geral de nitração ela é mais rápida para o fluorbenzeno, seguida pelo iodobenzeno, clorobenzeno e depois bromobenzeno. Não é uma ordem linear de reatividade para halogênios. Isso é o resultado de dois efeitos opostos: doação de elétrons por conjugação, retirada de elétrons por efeito indutivo. Os dados da velocidade de reação de nitração de halobenzenos mostram esses efeitos opostos. Em termos práticos, é geralmente possível obter altos rendimentos em produtos para substituídos para essas reações. Além disso, é geralmente possível realizar a separação dos produtos em caso de mistura. Mas e sobre a reatividade? O fluorbenzeno, por exemplo, é mais ou menos reativo do que o benzeno? Isso é difícil de afirmar. Algumas vezes o fluorbenzeno é mais reativo do que o benzeno na posição para, por exemplo, em reações de acetilação. E algumas vezes menos reativos, por exemplo, na reação de nitração. Em todos os casos, o fluorobenzeno é significativamente mais reativo do que os outros halobenzenos. Isso é consequência do tamanho do orbital contendo os pares de elétron não compartilhados do flúor, que é mais similar ao tamanho do orbital do carbono do sistema aromático, embora seja mais eletronegativo. Para revisar esses conceitos, material apropriado pode ser consultado. E quando o grupo orienta a entrada em orto ou para a si, como decidir se o produto majoritário é derivado da entrada do eletrófilo em orto ou para? Bem, por exemplo, fenóis e anilinas reagem nas posições orto ou para do anel aromático por razões eletrônicas. Esse é o efeito mais importante. Porém, para definir corretamente a regioseletividade, deve-se considerar também o efeito estéreo. Se as reações fossem meramente estatística, poderíamos esperar 2 vezes mais produto orto do que para, pois existem 2 posições orto e somente uma posição para ao grupo. No entanto, a posição orto ou as posições orto tem maior impedimento estéreo do que a posição para, uma vez que o substituinte está mais perto dessa posição, e isso também deve ser avaliado. Com substituintes grandes, como amidas,
o efeito estéreo é significante e não é surpreendente que o produto para seja majoritário. Com o giro rápido da ligação CN, as duas posições orto a esse grupo ficam obstruídas e o produto para é preferido porque a posição para está livre. Outros exemplos para ilustrar o efeito eletrônico e estéreo podem ser observados para grupos alquilo. A metila possui pouco efeito estéreo, por isso o produto orto substituído prevalece na mistura. Já o grupo etila possui um efeito estéreo um pouco maior. Repare que mesmo havendo duas posições orto e uma posição para, os produtos são obtidos na mesma proporção, 50%, 50%. Quando o efeito é maior, no entanto, no caso da terc-butila, o produto para é o majoritário. Em sistemas com mais de um grupo substituinte, pode haver convergência de posições, ou seja, os grupos podem dirigir a entrada do eletrófilo para a mesma posição. Isso pode ser observado no primeiro exemplo, onde o grupo hidroxila, doador por efeito mesomérico, orienta orto e para a si, mas a posição para está ocupada, só restando a orto. Já o grupo aldeído, retirador, por efeito mesomérico, orientaria a entrada do eletrófilo em meta a si. Nesse caso, a posição orto ao OH e a meta ao aldeído é a mesma. No entanto, algumas vezes essa convergência não ocorre e o grupo que possuir o efeito doador de elétrons mais forte acaba dirigindo a regioseletividade da reação. Mesmo grupo doadores fracos teriam preferência sobre grupos retiradores. No exemplo mais abaixo, o grupo OH, por ser doador mais forte, dirige a entrada na posição orto a si, já que a posição para a si está ocupada. Sempre que se desejar comparar a direção da substituição, é melhor primeiro considerar o efeito eletrônico e depois o efeito estéreo. Por exemplo, o composto mostrado tem dois grupos metoxilas, destacado em verde ou azul, que dirigem em orto ou para a si. Para a metoxila verde, isso seria os carbonos 2 e 6, pois o carbono 4 já está ocupado. Para a metoxila azul, seria no carbono 5, pois os carbonos 3 e 1 estão ocupados. Os grupos ativantes metoxila dominam eletronicamente a escolha que ocorre entre as posições 2, 5 e 6. O aldeído, apesar de não dirigir nesse caso por ser retirador na presença de grupos doadores, ele retira elétrons das posições 2 e 6. Mesmo assim, o carbono 6 é o que recebe majoritariamente o eletrófilo em uma nitração. Como prever esse produto? Bem, após olhar os efeitos eletrônicos, devemos considerar o efeito estéreo. Devemos observar que os grupos metoxila bloqueiam as posições orto a si mais do que o grupo carbonila. Isso ocorre porque a substituição nos carbonos 2 ou 5 levariam a 4 ou a 3 substituintes adjacentes, respectivamente. Por isso, a substituição ocorre majoritariamente no C6, evitando grupos ligados em sequência, o que acarretaria um alto efeito estéreo. O produto majoritário possui somente dois grupos adjacentes, falha um carbono do lado de cada um e depois mais dois grupos adjacentes. Caso a substituição, ou seja, a entrada do grupo nitro ocorresse nos carbonos 2 e 5, nós teríamos 4 substituintes adjacentes ou 3 substituintes adjacentes, respectivamente, como foi comentado, e isso leva a um alto efeito estéreo. Espero que esse vídeo auxilie vocês no entendimento dos efeitos químicos e da influência desses efeitos na reatividade e na regioseletividade de reações de substituição eletrofílica em sistemas aromáticos. Sempre lembrando que o hidrogênio enquanto substituinte tem efeito que podemos considerar zero e os grupos substituintes têm seus efeitos classificados em relação a ele. Esse quadro pode resumir
esses efeitos e também o efeito desses grupos na regioseletividade. Até mais!